Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Professor Leonardo Gonçalves Vieira, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre alguns recursos naturais presentes no continente americano. Mas antes da gente começar, vai, se inscreve aí no canal, dá um like aí, ajuda a gente aí. Vai, tô esperando. Vamos, curtiu? Inscreveu no canal? Vamos nessa então. Recursos naturais da América. Vamos começar a falar sobre Estados Unidos, inicialmente, um país com uma diversidade e uma riqueza de recursos muito grande. Até uma das bases da industrialização dos Estados Unidos é a sua disponibilidade de recursos. Lembrando, Estados Unidos é um dos precursores, né, da segunda revolução industrial, da terceira e agora também da quarta, né? E esses recursos foram muito importantes para o desenvolvimento econômico do país. Então você vai ter grandes reservas de carvão mineral, principalmente nessa regiãozinha aqui, ó, onde você teve o início da expansão industrial dos Estados Unidos, né, nessa regiãozinha aqui também. Então essas áreas, uma riqueza de carvão muito grande que potencializou a indústria dos Estados Unidos, uma área de intenso povoamento e desenvolvimento econômico. Temos também grande parte aí das reservas de minério de ferro do mundo. Essas reservas estão principalmente nessa regiãozinha aqui, né, no centro-norte do país. E nessa região aqui tomada, ou negociada, ou comprada, ou guerreada com o México, né, tudo isso aqui pertencia ao México historicamente, você vai ter também uma grande disponibilidade de recursos, como cobre, urânio, chumbo, bauxita, ouro, enfim, há uma grande disponibilidade desses minérios de ferro nessa regiãozinha aqui, ok? Você tem também muito petróleo, e aí esse petróleo nessa área aqui, né, próxima à região do Texas aqui e tudo mais, basicamente no Golfo do México, seriam as áreas de maior produção dos Estados Unidos de petróleo. Lembrando que historicamente os Estados Unidos sempre consumiu, né, muito petróleo, era um grande produtor, basicamente o maior produtor do mundo hoje, só que ele sempre importou muito petróleo. Hoje os Estados Unidos começam a exportar petróleo também. Isso foi até dito já numa aula que fizemos sobre crise do petróleo, tá aí no canal. E uma das questões é os Estados Unidos tentando conseguir mercado na exportação mundial de petróleo, porque ele sempre foi então um grande importador, apesar de ter a maior produção, devido ao seu intenso consumo desse recurso, né? Agora, a exploração é muito voltada no que a gente chama de petróleo de xisto, que é um petróleo relativamente novo, né? Um recurso relativamente novo, que consegue aí substituir o petróleo, o gás natural, só que é altamente poluente, né? Existe a exploração do que nós chamamos de fraturamento hidráulico, e esse fraturamento contamina lençol freático, polui muito as áreas de extração, e é um problema. Tanto que vários países do mundo não permitem a exploração. Estados Unidos e Canadá exploram bastante, tá? E você tem também muito gás natural, certo? Os Estados Unidos, como nós vimos, tem muito recurso em diversidade, em quantidade, só que mesmo assim, devido à pujança da sua economia, seu grande desenvolvimento industrial, sua grande população, o grande consumo do país, você vai ter a importação de diversos produtos ainda, mesmo com uma grande produção, mesmo essa produção sendo muito importante para o país, alguns desses recursos ainda há uma necessidade de importação. Ok? Canadá. O Canadá também tem uma diversidade de recursos bastante interessante. Você vai ter desde recursos naturais, vegetais, como floresta de coníferas, amplamente explorada no Canadá. Daí vem a ideia do extrativismo vegetal aqui, explora-se muito esse recurso natural. Você tem também riquezas de minério de ferro, você tem também bacias de carvão mineral, você tem também petróleo. O Canadá é um grande produtor, tem grandes reservas de petróleo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês das maiores reservas de petróleo do mundo. A gente vai ver o Canadá lá, veremos os Estados Unidos também nessa lista, tá? Você vai ter um grande potencial hidrelétrico, ou seja, há uma grande geração de energia, ou um grande potencial para gerar energia por hidrelétricas. O Canadá, a Rússia e o Brasil são os três países com os maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Nesse mapa você vai ver uma distribuição desses recursos, mais voltados para a parte sul, né, do país, com uma maior exploração nessa região sudeste do território.
onde você vai ter as maiores áreas de exploração, as maiores áreas até industriais, maiores áreas de concentração populacional, condizente aí com áreas de recurso mineral, certo? Temos aqui também nessa regiãozinha, região de Vancouver, aqui nessa região mais central, centro-sul, você também vai ter exploração de petróleo e gás natural ali de maneira bastante intensa também, certo? O México. Então, o México é um paísinho também bastante rico em petróleo e gás natural. É o principal recurso do país. Então, grande parte explorado aqui, nessa região. Então, você vê toda essa parte verde aqui, ó, seriam as áreas petrolíferas do México, né? Então, a grande exploração por empresas estatais e estrangeiras até no México. Então, há uma produção muito grande nesse Golfo do México, uma exportação também bastante importante desse recurso, além de destaque de prata, um grande produtor de prata do México, e também um grande produtor de chumbo. Só que você tem uma variedade, né? Você também tem zinco, você também em outras áreas de exploração de minérios, só que esses daqui são os principais recursos do país. Destaque, mais uma vez, para o petróleo e para o gás natural, nessa regiãozinha aqui do Golfo do México. Lembrando que os Estados Unidos também exploram essa regiãozinha aqui, ok? Na América Central você tem pouquíssimos recursos, e aí a gente consegue destacar somente a Jamaica com uma produção de bauxita. Lembrando que da bauxita você produz a alumina, e da alumina você pode produzir o alumínio, amplamente utilizado na indústria aí, e até no nosso dia a dia, né? Depois Venezuela. O que a Venezuela tem de recurso? Petróleo, né? País membro aí da OPEP. E aí quando a gente olha e fala da importância da Venezuela, ela não é muito importante na exploração. Ela não é o país que mais explora petróleo no mundo. Mas a Venezuela é muito importante na reserva. A Venezuela é o país que mais tem reservas de petróleo do mundo. No caso, reservas comprovadas. Dá uma olhada aqui, ó. Então, reservas comprovadas aí. 2017, Venezuela, a maior reserva do mundo. Depois, Arábia Saudita, segunda do mundo. Lembra lá, falei do Canadá. Ó, o Canadá tem muito petróleo. Ó, o Canadá em terceiro lugar aqui com reservas provadas, tá? Falamos também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também está aqui, com 48 bilhões de barris. E nós, Brasil, estamos aqui, ó, 12,8 bilhões de barris de reservas provadas, tá? Você tem uma produção também do México, do qual falamos, também está aqui as reservas mexicanas. Então perceba que você tem um domínio da Venezuela e da Arábia Saudita, né? As duas com reservas imensas, só que a produção da Arábia Saudita, por exemplo, já é bem maior do que a produção da Venezuela. Esse recurso aqui, né, essa reserva, é o que move o interesse do mundo. Então, quando os Estados Unidos vêm interessando-se na democracia venezuelana, de levar a qualidade de vida para o povo venezuelano, de interferir nas condições, políticas e econômicas da Venezuela, é aqui, ó. É isso aqui. Os Estados Unidos não é bobo nem nada. A quantidade de petróleo que ele tem é grande? É, mas não chega nem perto da Venezuela. Então, seria uma forma de dominar uma área de grande produção e tirar um governo que é totalmente contrário, né? Os Estados Unidos, que é o governo venezuelano. Então, a interferência estadunidense na Venezuela tem um caráter estratégico ligado ao petróleo, certo? Temos ali também aqui na América do Sul o Peru. O Peru não tem uma produção muito grande de nenhum recurso assim para ele se destacar mundialmente. Talvez no cobre, no cobre ele se destaca mundialmente. Mas é um país que ele tem uma grande diversidade. Então há uma riqueza de recursos, assim como o Brasil, por exemplo, também tem uma riqueza muito grande. Há uma disponibilidade de riquezas aqui. A gente vai dar destaque para o cobre, que seria o produto mais importante aí do Peru, ou a nível mundial, um dos recursos mais importantes, tá? Aí a gente entra para o Chile. O Chile é um grandioso produtor de cobre, o maior produtor do mundo, tá? Disparado. A gente pegar aqui o Chile, ó, 27,5% do cobre do mundo está no Chile. E falamos do Peru, que se destacava também pela produção de cobre, que era o que se destacava do país. Eu tenho o Peru aqui com 12%. Não é nem metade do México, do Chile, mas já é segunda produção aqui. Depois a China, Estados Unidos, enfim. Você tem uma produção interessante nesses países. Falamos do Canadá, que está aqui também. Falamos dos Estados Unidos, que também está aqui. Falamos do México também, ó, sobre o seu cobre.
Então são produções importantes dentro desses países, certo? A Argentina. A Argentina vai se destacar principalmente pela produção de petróleo e carvão. Só que assim, a produção da Argentina já foi maior, já foi melhor. Há um declínio da produção da Argentina, então houve já produções maiores, temos até uma redução da produção. No entanto, a Argentina tem uma área que pode ser muito explorada, que é no centro da região da Argentina, que eles chamam de Zona Morta. É uma região de intensa riqueza de petróleo e gás de xisto. Se a Argentina conseguir explorar essas reservas e dominar essas reservas e tal, você vai ter ali uma exploração muito significativa e um potencial de crescimento muito grande. No entanto, ainda hoje, a sua exploração é relativamente pequena, perto do que já foi um dia. No entanto, o potencial de petróleo de xisto e gás natural de xisto aqui, ou óleo de xisto, é muito grande. Tá? O Paraguai tem energia, e quando a gente fala da energia do Paraguai, essa energia vem da fronteira com o Brasil, né, aqui na fronteira aqui próxima ao Paraná, na verdade é aqui embaixo, né? E aqui você vai ter Itaipu. Aqui é a usina de Itaipu, uma usina brasileira e paraguaia, né? Ela é binacional. O Brasil controla, mas metade dessa energia pertence ao Paraguai. Ele vende essa energia para a gente, mas é um recurso natural importante, é uma energia gerada a partir da movimentação das águas, né? Água do Rio Paraná. Então, o Paraguai tem um recurso natural importante, que é gerar energia por meio de Itaipu, que também pertence ao Brasil, né? Talvez você já tenha ido lá em Itaipu e viu de um lado o Brasil, do outro lado o Paraguai, tá? E a Bolívia, por último, que está aqui, né? A Bolívia tem uma grande produção de gás natural. Esse gás natural já foi até muito importante para o Brasil, porque vinha gás natural para o Brasil. Lá em 99 se construiu um gasoduto, chamado Gasoduto Brasil-Bolívia, um dos maiores gasodutos do mundo, e foram enterrando uns tubos de aço imenso, aço, ferro, sei lá do que é, foram enterrando esses tubos e mandam gás natural para o Brasil. No entanto, tivemos problemas políticos e problemas de relações internacionais aí com a Bolívia. Eles estatizaram bases da Petrobras lá na Bolívia, tivemos alguns problemas aí a dependência da Bolívia e esse gás comprado diminuiu por esses problemas e porque descobrimos muito gás natural aqui também, né? Tivemos descobrimento da bacia do pré-sal, ali bacia de Tupi e tal. Então, nós descobrimos muito gás natural no Brasil e aí a dependência da Bolívia diminuiu. Esse gás aqui na região aqui do interior de São Paulo, ele passa ali em Araçatuba, e cidades que passam o gasoduto ou que querem utilizar esse recurso, tem até a possibilidade do gás natural para abastecimento de veículos, tem posto de combustível lá GNV, né, que é gás natural veicular e tal. É um recurso importante que polui pouco e gera uma grande energia e substitui aí fontes como carvão, por exemplo. Beleza, moçada? Bom, é isto. A América tem uma quantidade de recursos interessantes. Nós não vamos falar de Brasil agora. Tem um vídeo aqui no canal sobre os recursos minerais do Brasil. Dentro da América, o Brasil teria uma disponibilidade imensa. Os maiores recursos da América natural vêm do nosso país. Nós temos um vídeo específico sobre recursos minerais do Brasil. Uma hora eu vou fazer um vídeo aí sobre recursos naturais, recursos totais do Brasil e a sua grande disponibilidade, que dá uma aula só de Brasil. Beleza? Mais uma vez, se inscreva no canal, dá um like aí ou ativa o sininho que você quiser. Beleza? Aquele abraço, bons estudos, valeu!